Eu volto a falar de um tema que Vossa Excelência viu eu falar muitas vezes na Câmara, como eu lhe ouvi, discursos brilhantes, que é a questão da renda do povo brasileiro. É a questão do salário mínimo, a questão dos aposentados, a questão das pessoas com deficiência, é a questão que atinge os setores mais vulneráveis. Isso é falar de paz. Isso é falar da busca da melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Então, mais uma vez, eu venho à tribuna com esse objetivo, senhor presidente. Venho para externar, mais uma vez, que acho que foi fundamental nós termos reconstruído a política de salário mínimo, de inflação mais PIB. E, no longo do pronunciamento, eu mostrarei que, ao mesmo tempo que avançamos nesse tema, tivemos 2 aumentos reais já nesse período do governo Lula. Eu também faço aqui uma fala das minhas preocupações com os aposentados e pensionistas. Que aquele aposentado ou pensionista que ganha mais que um salário mínimo, ele não ganha o correspondente, digamos que ele ganha 1,2 salário mínimo, ele ganha 1,5 salário mínimo, ele não ganha o aumento integral da inflação mais PIB. E com isso, a ampla maioria, com os anos, vão passando a ganhar o salário mínimo, porque eles não ganham o mesmo reajuste dado ao salário mínimo. Mas aqui enalteço o presidente Lula, sabedor da importância da política de salário mínimo para a vida dos trabalhadores e do próprio desenvolvimento do país, por ter se debruçado sobre essa pauta. O novo valor para o ano de 2024 é de 1.412, representando um aumento de em torno de 7%. Esse é o segundo aumento real desde a posse do presidente Lula. O país está no caminho certo, por retomado ao crescimento do salário mínimo baseado no PIB. Mas, por óbvio, há muito ainda por fazer. A atualização do valor reflete a retomada da política de aumento real do salário mínimo, antes desfeita em 2019 e agora oficialmente restaurada, repito aqui, pelo atual governo. Tal política, quando em vigor, foi fundamental para a economia nacional. Seu retorno tem sido vital para o crescimento do Brasil, para o combate à fome e à miséria, melhorando devagar, mas está melhorando a qualidade de vida da população. Senhor presidente, em 2011, lembro eu, foi sancionada pela Presidência da República a Lei 12.382, que teve como base o relatório da Comissão Mista Especial do Salário Mínimo, criado na época por essa Casa. Criamos uma comissão mista, Senado e Câmara. O Renan Calheiros era o presidente do Senado e me convidou para coordenar os trabalhos. Oficialmente, com essas viagens que fizemos por todas as regiões do país, trouxemos essa redação no relatório que apresentei, que foi o eixo da política de inflação mais PIB. Oficialmente, a Política Nacional de Valorização do Salário Mínimo, PIB e Inflação, é fruto dessas longas viagens que fizemos pelo país. Em 2006, se apresentou o relatório final e, a partir daí, com apoio, claro, e participação das centrais sindicais, federações e outros segmentos da sociedade, nós chegamos a essa proposta, que no relatório que eu apresentei era a inflação e o dobro do PIB, mas no acordo final ficou a inflação e o PIB. Tive o privilégio, digo porque fui escolhido, de ter sido o relator. O presidente foi o deputado que Vossa Excelência conheceu, Jackson Barreto, que já faleceu. E o vice-presidente foi o deputado Walter Barelli, do Diese, lembra? Ele também é deputado, infelizmente também faleceu. Senhor presidente, o salário mínimo merece ser sempre avivado a sua caminhada, o seu crescimento,
para que as pessoas não esqueçam que 52 milhões de pessoas desse país dependem do salário mínimo. 52 milhões. O salário mínimo desempenha um papel essencial na criação de emprego, de aumento de renda, gerando impactos positivos nos negócios locais, como mercado, padaria, bodega, loja, revitalizando assim a economia. Fortalece os municípios, fornecendo mais recursos para o investimento, inclusive, dos prefeitos. Essa é uma caminhada, eu diria até, uma boa batalha, não a batalha das armas, da guerra, né? Da baioneta, das metralhadoras, dos canhões, enfim. Essa é a batalha histórica da paz, iniciada desde a Constituição de 1988. Na Assembleia Constituinte, nós aprovamos o salário mínimo como um direito do trabalhador, da trabalhadora, estabelecemos a unicidade do valor em todo o país e definimos que os gastos familiares de todos os brasileiros deveriam ser cobertos pelo valor do salário mínimo. Sabemos que não é, mas é um andar permanente, né? É um caminhar na busca de encontrar um futuro melhor para todos. Segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudo Socioeconômico DIESE, repito aqui, não é 52 ou 59, aproximadamente 59 milhões de pessoas. 60 milhões de pessoas hoje no Brasil dependem do salário mínimo como sua fonte de renda. O salário mínimo é um poderoso instrumento de distribuição de renda, mesmo se considerarmos o trabalho informal, porque ele é referência, mesmo para o trabalho informal. Funciona como referencial para os valores pagos a trabalhadores, mesmo que esse não tenha carteira de trabalho assinado. E mesmo aqueles que têm carteira assinada e ganham mais que o salário mínimo, dos acordos coletivos entre o sindicato de trabalhador e empregador, o farol é o salário mínimo. O salário mínimo tem 7%, quanto é que a categoria vai ter? E claro que busca sempre, na negociação, que seja um pouco mais que o salário mínimo. O aumento da renda faz aumentar o consumo, a produção, criando um círculo virtuoso positivo, menos doença, as pessoas se alimentam melhor, moram melhor. Lembro que nos governos Lula e Dilma, o salário mínimo obteve os mais altos ganhos, baseado nessa política de inflação mais PIB, que essa casa foi fundamental. Saímos de uma variação que ficava entre 50 e 80 dólares, ultrapassamos a marca dos 100 dólares e alcançamos, assim, cerca de 350 dólares. Isso só foi possível pela determinação política e econômica voltada para o desenvolvimento social e de forte combate à pobreza e à miséria. Sem dúvida, o país deu um enorme salto de qualidade na melhoria da vida de milhões de brasileiros, impulsionado pelo salário mínimo. Agora, senhor presidente, temos que enfatizar, no atual governo Lula, temos enormes desafios sociais, econômicos a avançar. A valorização do salário mínimo, esteio histórico e transformador para alcançar um Brasil justo, igualitário e soberano, continua sendo, para mim, o grande farol, como eu já dizia.